Muito bem, bom dia a todos que estarão nos assistindo em algum momento. Bom dia especial ao Leandro aqui que apareceu para acompanhar os trabalhos de hoje. O pessoal tá envolvido aí no preparo para as provas da semana. Semana de prova sempre é semana de ampla ausência nas aulas aqui, não para o Leandro, que é programado, organizado, né? Já há bastante tempo aí que vinha estudando, então já está tudo adiantado. Para vocês outros, réis mortais, é preciso faltar na aula de domingo para Até estudar parece. para as provas da semana. No último domingo, nós estudamos sobre o erro de tipo, conversamos bastante sobre o erro de tipo e fomos bem adiante nessa parte de ilicitude, tratando sobre o estado de necessidade. Eu vou fazer aqui uma breve recapitulação com menos atenção do que nós fizemos na última semana, mas só para a gente contextualizar em que ponto estávamos, é, só para lembrar que nós vínhamos trabalhando o conceito analítico de crime. Então, nós vimos todas as variáveis do fato típico, conduta, resultado, nexo causal, tipicidade, e adentramos em suas especificidades e concluímos essa parte, não que a gente vai deixar de falar sobre isso mais tarde em outras aulas, isso sempre vai estar presente, talvez até na aula de hoje, mas de maneira específica podemos dizer que vencemos o conteúdo relacionado a fato típico. Hoje, com o que a gente já conversou na última semana, a gente avança para o estudo do segundo substrato do crime, a ilicitude, né? Por consequência, aquilo que pode excluir a ilicitude, as excludentes de ilicitude. Então, ilicitude, só para lembrarmos aí, conforme consta em nossa tela, ocorre quando a conduta do agente afronta a ordem jurídica. Ilicitude que pode ser de ordem civil, mas que a nossa atenção aqui em especial é voltada à área criminal, então uma ilicitude de ordem criminal. E a ilicitude, como dito, ocupa o segundo substrato no conceito analítico de crime. Aqui na sua tela você vê as causas excludentes de licitude, presentes aí a partir do artigo 23 do Código Penal, estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento de dever legal e exercício regular de direito e causas supralegais, que é o que a gente tem a pretensão ambiciosa de ver nesta manhã. O estado de necessidade, como mencionado na última oportunidade, ele emerge de um conflito de bens, a necessidade de uma ponderação de bens. Ambos os bens podem ser protegidos, licitamente protegidos nessas circunstâncias, mas há um conflito. Um desses bens prevalecerá sobre o outro bem e aquele que não deseja ver o seu próprio bem sacrificado terá que, se o caso, que sacrificar o bem alheio para preservar o seu próprio bem, e daí a aplicação desse princípio, o princípio da ponderação dos bens, que decorre do conflito de bens. O artigo 24 do Código Penal nos lembra: considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável exigir-se. Uma das coisas que eu acho bonitas no direito é essa capacidade de dizer muito escrevendo pouco. Porque aqui dentro do artigo 24, cada uma dessas palavras que é antecedida por vírgulas, dentro dessas vírgulas, há um conjunto de informações que precisa ser desdobrada para que nós bem entendamos o que de fato quer dizer esse estado de necessidade. E é o que faremos aqui na sequência. Então, por exemplo, quando a gente olha aqui, quem pratica o fato para salvar de perigo atual. Então, se é perigo atual, não é perigo futuro, não é perigo passado, não é perigo remoto. Se é perigo atual, admite a doutrina em perigo iminente, próximo de acontecer. Mas o texto aqui nos fala em perigo atual, que não provocou por sua vontade, aí a gente discute.
Tá, mas nisso tá incutido aí práticas de ordem apenas dolosa ou também práticas de ordem culposa? É algo que também emerge desse conceito. Nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio. Então, é possível que nessas circunstâncias que configuram um estado de necessidade, eu esteja em defesa não apenas daquilo que é meu, mas daquilo que é de outra pessoa, e ainda assim eu contarei com a excludente de licitude, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se, o que implica aqui no exame de razoabilidade, implica aqui no exame de proporcionalidade. Tudo isso embutido dentro desse pequeno artigo 24 mais poderoso do Código Penal. E aí nós nos lembramos também que há essas espécies de estado de necessidade que partem dessa construção doutrinária, dessa construção teórica. Ao sacrificar, já que há um conflito de bens, esse bem que eu sacrifico em nome do meu próprio bem, necessariamente precisa ser um bem de igual valia ou de inferior valia ao meu bem que eu estou tentando preservar? Ou, tratando-se de um bem superior ao meu, eu não estaria resguardado pela excludente de licitude do estado de necessidade? E aí nós aprendemos que o Código Penal brasileiro adotou a teoria unitária. E tendo adotado a teoria unitária, não faz distinção entre bens de menor, igual ou maior valia. Você sai em defesa do seu bem e o outro, se o caso, em defesa do seu próprio bem. Se o seu bem é inferior, isso não vai ter maior importância, a não ser que seja algo realmente muito inferior. E isso, num exame de razoabilidade, que faz parte também do artigo 24, pode ser que essa excludente de ilicitude não seja configurada, mas ainda assim você poderá avançar para a culpabilidade e construir uma defesa a partir da inexigibilidade de conduta diversa, certo? Mas, em todo caso, nós adotamos aqui a teoria unitária, diferente do Código Penal Militar brasileiro, que adotou a teoria diferenciadora. Lá para os militares, é importante que o bem que está sendo sacrificado seja igual ou inferior e o seu igual ou superior. Do contrário, não contaremos com a excludente de licitude. Mas não é o objeto aqui, nosso objeto aqui. Nosso objeto aqui é o Código Penal voltado para os civis. E o Código Penal voltado para os civis, a teoria adotada é a teoria unitária. A excludente não é afastada pela constatação objetiva de igual ou mais valia do bem sacrificado. Logo, não há distinção entre estado de necessidade justificante e estado de necessidade exculpante, como há no Código Penal Militar, que necessariamente implica na análise dessa distinção, né, de um bem inferior que teria sido preservado, já no campo da culpabilidade e não apenas no campo da ilicitude. Estado de necessidade justificante, a apuração da excludente ocorre quando do exame da ilicitude, acabei de mencionar. Estado de necessidade exculpante, a apuração da excludente ocorre quando do exame da culpabilidade. Então, guarde isso. Quando o conceito for esse de justificação, justificante, está relacionado ao segundo substrato do conceito analítico de crime. Quando nós estivermos falando do terceiro substrato do conceito analítico de crime, portanto, da culpabilidade. Então, nós estamos falando de uma análise exculpante e não apenas de uma análise justificante. Perigo atual em estado de necessidade. Perigo iminente pode ser interpretado como perigo atual? Sim, pode ser interpretado. Não obstante, o termo lá no texto, como vimos do artigo 24, seja perigo atual, a doutrina e jurisprudência constroem a ideia de perigo, essa palavra perigo, como algo que extrapola um pouco aquilo que é atual, para alcançar também aquilo que é iminente, aquilo que está muito próximo de acontecer. Perigo passado, remoto, futuro? Não. Mas o perigo iminente, muito próximo,
isso pode sim ser considerado estado de necessidade e excludente de ilicitude. Condutas dolosas e culposas ou apenas condutas dolosas implicam nessa ressalva do artigo 24, Para perigo tudo, para tudo. provocado. Chegou o Jose, agora Chance chegou. às 9 horas e 37 minutos. 8h30. Chegou a Jose. Bom dia, Jose. Não dá para Jose te disse ouvir, bom não, dia. José. Ai, desculpa, eu tô falando aqui e tá desligado. Bom dia. Bom dia. Já estamos aqui fazendo uma recapitulação do estado de necessidade e temos aqui na nossa tela perigo provocado pelo agente em estado de necessidade. Então, se o próprio agente que quer resguardar, preservar o seu bem, né, se viu numa situação de estado de necessidade, mas ele mesmo provocou aquela situação, ainda assim há excludente de ilicitude, se ele mesmo provocou aquela situação, nesse caso, a doutrina se divide. Há quem diga que essa sua conduta acamparia tanto aquilo que se deu dolosamente como culposamente, e há quem diga que apenas quando ele provocou dolosamente é que se afastaria a excludente de ilicitude. Se aquela situação foi praticada sem querer, querendo, ainda que por negligência, imprudência, imperícia, ele poderia sim se valer da excludente de ilicitude. Mas para outra linha doutrinária, é, apenas apenas as condutas dolosas afastariam a excludente de ilicitude e as condutas culposas não afastariam a excludente de ilicitude. Diga, E Leandro. será que cai isso na OAB? Porque se é dividido, como é que você responde lá, hein? Não, na prova objetiva não. Mas se você tiver dentro de uma dissertação na segunda fase, e isso tiver ali a ver com o objeto da questão, então você poderia trabalhar essa ideia, dizer que a doutrina não tem uma posição firme a esse respeito, dividem muito a esse respeito. Numa prova objetiva, eles não perguntariam isso, seria mais o texto mesmo, né? Em especial, a razão dessa divergência doutrinária, eles não ocupariam em prova objetiva esse terreno escorregadio. Então, se o agente provocou o perigo e provocou com dolo ou com culpa, há quem diga que nas duas vertentes haveria, ou melhor, há quem diga que só na culposa se manteria a excludente de ilicitude. Estado de necessidade e evitabilidade do dano. Era possível evitar o dano? Era possível optar por conduta menos gravosa? Então, aqui é a ideia de excesso, que às vezes o cidadão evitou o dano ao seu próprio bem, mas ele não precisaria agir com tanta veemência naquela situação. Uma ação mais branda resolveria, mas mesmo assim ele usou a medida mais drástica, ou seja, uma conduta excessiva. E ante essa conduta excessiva, artigo 23, parágrafo único, configura-se o excesso punível. O agente, em qualquer das hipóteses desse artigo, responderá pelo excesso doloso ou pelo excesso culposo. Não precisaria de tanto para resolver aquele problema. Estado de necessidade próprio ou de terceiros. É possível que eu defenda bens de terceiros em estado de necessidade? Sim, é possível. Esses bens de terceiro precisam ser necessariamente indisponíveis? Se o bem for indisponível, obviamente que eu posso defender esse bem. Eu estou falando aí de vida, estou falando de liberdade, enfim, o bem é indisponível. Agora, se eu estou falando de bens disponíveis, como é o patrimônio, por exemplo, então tá lá
um patrimônio, um bem do Leandro sendo vilipendiado. E aí eu saio em defesa daquele bem. Mas o Leandro diz: não, não, eu deixei. Eu consinto, pode quebrar. Eu falo: não, Leandro, eu vou defender aqui isso. Posso fazer isso? Então, para Não que. me parece razoável. Então, quando é indisponível, ok, eu tenho todo respaldo legal para agir em estado de necessidade e contar com a excludente. Agora, se o bem é disponível, daí eu vou depender da autorização do próprio Leandro, porque o bem é dele. Se ele quiser que aquele bem disponível seja, ele pode dispor desse bem. Então, se ele pode dispor desse bem, não cabe a mim decidir por ele, né? Razoabilidade do sacrifício do bem no estado de necessidade. O Código Penal adotou a teoria unitária, como a gente já mencionou, logo, a excludente é aplicada mesmo quando o bem superior é sacrificado. E é aquilo que eu já conversava aqui com o Leandro. Ainda assim, o exame da razoabilidade do sacrifício pode afastar a excludente de licitude, abrindo-se margem para duas possibilidades. Primeiro, apuração do fato em sede de culpabilidade, inexigibilidade de conduta diversa, e segundo, incidência de causa geral de diminuição de pena. Então, assim, recapitulando a ideia, o Código Penal brasileiro adotou a teoria unitária. Tendo adotado a teoria unitária, o nosso código não vai avaliar se o bem preservado é igual ou superior ao bem sacrificado. Porém, ainda assim, naquela situação, a depender desse sacrifício, se fará também, com força do texto do artigo 24, um exame de razoabilidade daquele sacrifício. O sacrifício foi razoável esse sacrifício, então, às vezes, como afasta-se muito de qualquer coisa que seja razoável, ao invés de se fazer essa análise no segundo substrato do crime, isso vai avançar para o terceiro substrato, da culpabilidade, para ver se naquelas circunstâncias, se aquela conduta que foi praticada era exigível ou era inexigível. Se não conseguiu aquela conduta supostamente em defesa do bem, não conseguiu ser defendida ante as excludentes de licitude, não conseguiu ser defendida ante as causas lá que afastam a culpabilidade, ainda é possível se falar em incidência de causa geral de diminuição de pena. Então, a minha defesa não era razoável do bem que eu visei preservar. Não era razoável, isso ficou demonstrado. Mas eu estava em defesa de algo que era meu. Então, em razão disso, eu ainda poderei contar com uma causa geral de diminuição de pena, artigo 24, parágrafo 2º. Embora seja razoável exigir-se o sacrifício do direito ameaçado, a pena poderá ser reduzida de 1 a 2/3. Dever legal de enfrentar o perigo no estado de necessidade. Josi é policial, polícia, P-O-L-I-C, cedrilha A, polícia, autoridade. Está. Será que ela sabe essa referência, Fernando? Lembro. Eu vi, porque chegou essa aqui falando, ó, e não deixou nem eu ouvir, minha sobrinha. Não deixou você ouvir que você é polícia. Um abraço Ah, aí para ela. não, essa parte eu ouvi, eu não vi o que o Leandro comentou de diferença. Não, Ela é está a ela tá perguntando referência. se você sabe qual é a referência desse polícia. A referência? É. Não sei qual que é de Qual, referência. qual que é, Leandro? Isso aí era um cara que era da escolinha do professor Raimundo, É. um policial que falava tudo errado. Aí ele, polícia cedrilha A, exatamente isso. Polícia, P-O-L-I-C, Polícia cedrilha A, cedrilha. polícia, autoridade. E aí, a pergunta tem essas pessoas que ocupam essa posição em defesa da sociedade, policiais, bombeiros, salva-vidas, eles podem alegar estado de necessidade? Então tá lá o salva-vidas e que é a Josi e o Leandro no mar.
pode a Josi falar assim, pô, primeiro a minha vida, depois a vida do Leandro. Josi é polícia, salva vidas, autoridade. Não Não se pode. aplica o caso do Código Militar, não, né? Não pode. Que é tudo. Aqui uma coisa relacionada ao Código Penal Civil. Não pode. Bombeiro, policial, salva-vidas, eles não podem alegar isso, porque é o dever deles enfrentar o perigo para salvar as pessoas. Em hipótese nenhuma, Aí você está perguntando demais. a sua Não, eles resposta, podem. Tem algumas coisas que podem sim. Eu só sei é, a primeira parte da resposta, a segunda. a sua resposta, Josi, está parcialmente correta. De fato, ele não pode alegar estado de necessidade, uma vez que ele está ali para enfrentar o perigo. Ele tem um dever legal de enfrentar o perigo. Porém, se esse enfrentar o perigo representar a defesa de um bem muito inferior à sua própria vida, então o cara vai morrer para preservar o seu patrimônio, Para entende? salvar um gato. Vai morrer para salvar um gato. Tadinho do gato, Leandro. Com todo respeito aos gatos, né? E as gatas, e os felinos, e os animais, e os pets. Que depois alguém vê aí o vídeo e fala, ó, eu Ah colocar lá, fogo no tá falando gato. que a vida do gato não vale Petiofóbico. nada. Petiofóbico. Então, nessas circunstâncias, pode-se dizer que não seria razoável, aí entra no exame da razoabilidade, né? Seria Entendi. razoável que ele desse a sua vida, pai de família, em prol da vida do patrimônio. Se for em prol Mas, da vida do gato, tudo bem, né? Professor, mas vem cá. mas isso é uma Vamos ponderação, né, colocar em duas professor? situações aqui. A pessoa está lá no mar, o policial e a pessoa. Aham. E aí, vai ser quem? Aí é vida por vida. Ele tem que enfrentar o perigo. Ele tem que Mas enfrentar o isso não perigo. é muito. Mas e se ele não tiver nem de serviço? Se ele não está de serviço? Aconteceu, ele tava viajando, tá... Aí me Entende? parece que não. Aí parece que ele está lá como cidadão comum. Ele não está lá Ah, é? ele não está no exercício do dever. Eu achei que tinha que fazer sim, mesmo não estando, que não era Não, opcional. parece que não. O policial, ele, por mais que ele fique em alerta o tempo todo, né, por razões óbvias, mas uma vez ele tem um momento de estar a trabalho e ele tem um momento de ter a sua vida normal. Eu penso Ele isso não também, não está é todo o possível, né? tempo como policial. No sentido, ele tá viajando, afundou o barco lá, sobrou os dois. Eu sou policial, mas e aí? Eu não tô de É, serviço, né? mas você não está ali como policial, você está ali como Leandro, É, cidadão, como os outros. Professor, essa ponderação de que o, o que você vai salvar, de fato, assim, tem que ser menos valioso, digamos assim, né, que a sua própria vida do agente, né, policial, do Aí é o que profissional. a gente falou. O Código Penal, Não é muito subjetivo isso? o Não está no Código Penal código. adotou a teoria unitária, então ele não faz distinção entre bens mais ou menos valiosos. Sim. Aqui, nesse caso do dever legal, é uma análise que se faz já dentro da razoabilidade. Ah, Não tá. é no que É é mais ou verdade. Tá menos dentro da valioso. E razoabilidade. o texto diz, o dever legal de enfrentar o perigo. Então, o Sim. policial, o bombeiro, o salva-vidas, ele é diferente quando no exercício Por do isso que eu seu falei assim que ofício. não e não sabia a exceção, porque na verdade não tem, né, essa exceção na lei. Não, é uma Tá dentro do construção. princípio. É uma construção jurisprudencial, doutrinária, uma interpretação que se dá à lei. Tá. Obrigada. Estado de necessidade defensivo e estado de necessidade agressivo. Vocês viram isso aqui também lá no direito civil. Esse estado de necessidade defensivo e estado de necessidade agressivo. Defensivo, a conduta do agente dirige-se diretamente ao produtor da situação de perigo a fim de eliminá-la. E no agressivo, a conduta do agente sacrifica bens de inocente que não provocou a situação de perigo. Então, às vezes, para os bens em conflito são o seu e o de uma outra pessoa. Mas para você resolver aquela situação e se preservar, você vai ter que destruir
o bem de uma outra pessoa que não está nessa situação. Se o que você tiver que afetar é o bem da outra pessoa que está na situação com você, é um estado de defesa defensivo, o estado de necessidade defensivo. Agora, se você afetar o bem de uma outra pessoa, é um estado de necessidade agressivo. Então, em determinadas situações, sei lá, você está no embate ali com uma outra pessoa, cada um em defesa do seu próprio bem, e você vai quebrar o muro do vizinho para resolver essa situação. Então, ao quebrar o muro do vizinho, é um estado de necessidade agressiva. O vizinho não tinha nada a ver com isso, mas você precisava quebrar o muro dele para resolver essa situação. Mas se você afetou só quem está na situação com você, aí é um estado de necessidade defensivo. É necessário que nesse estado de necessidade esteja presente um elemento subjetivo, ou seja, eu tenho a intenção de me valer da excludente de licitude própria do estado de necessidade. Porque se eu não tiver essa intenção, então essa excludente não se aplica a mim. O exemplo que temos no material. Um médico tem um envolvimento extraconjugal e nesse envolvimento extraconjugal ele acaba por engravidar a sua amante. Médico, ele vai providenciar o aborto dela. Ele mesmo fará o aborto e a curetagem. E aí, ao fazer esse aborto, essa curetagem, ou, portanto, praticar um crime de aborto, ele descobre que a gravidez da sua amante era uma gravidez de risco. E sendo uma gravidez de risco, nós estaríamos diante aí do chamado aborto terapêutico, que conta com a excludente de licitude, identificada como estado de necessidade. Podemos dizer que para este médico será aplicada a excludente de licitude ou não? Eu acredito que sim. E a resposta é não. Por quê? Porque é necessário o elemento subjetivo. Então, ele precisa saber que ele estava fazendo. Claro que isso é muito difícil de ser provado na prática, diga-se de passagem, porque na prática o médico basta, basta, produzir, Exato. basta produzir os laudos, os exames, olha, analisamos a paciente, percebemos que era uma gravidez de risco, que afetava, colocava em risco a vida da mãe. Então, diante da possibilidade de um aborto terapêutico, assim como poderia também ser um aborto sentimental, no caso de estupro, etc. e tal, fiz a curetagem e fiz o aborto, certo? Mas, aqui dentro desse exemplo, na teoria, então seria necessário que o médico soubesse que ele estaria praticando, se valendo dessa excludente de licitude, desse estado de necessidade, para resguardar a vida da mãe e sacrificar a vida do feto, Mas certo? seria um negócio muito difícil. Você Seria, realmente tinha intenção. Como é que você prova seria, isso? mas de repente, nesse mundo em que se tem registros digitais de muitas coisas, né? Então isso poderia vir à tona, troca de mensagens, registros aqui e acolá, fotos que demonstravam que ele fez aborto, mas aquela moça ali era amante, né? Então, dentro dessas construções, pode ser que a polícia chegasse a esse aí avante e aí a defesa dissesse, tá, mas ele fez isso como um aborto terapêutico. E aí o promotor de justiça falou, mas ele não fez com intenção. Na verdade, a intenção dele era o aborto propriamente, porque ele não tinha conhecimento disso até então, né? Mas é tudo isso aí dentro dos autos. Aberratio criminis em estado de necessidade. É possível falar em aberratio criminis em estado de necessidade? Vocês lembram do que é aberratio criminis?
Lembra? Nossa, professor, eu sou péssima para lembrar os termos em latim. Eu tenho que estudar isso, porque eu não lembro os significados. Nós temos o aberratio ictus, que é o erro na execução, e temos o aberratio criminis, quando o resultado é diverso daquele que se pretendia. Então, eu posso falar em um resultado diverso daquele que se pretendia em estado de necessidade? Exemplo, um cão furioso avança contra mim. Eu, em estado de necessidade, saco da minha arma e atiro contra o cão. Que isso aí entende a doutrina que não é legítima defesa, que ninguém incitou o cão a me atacar. É o cão que veio me atacar, né? E aí eu, para me defender, fui dar um tiro. Só que ao atirar no cão, eu errei. O tiro ricocheteou e acertou numa pessoa, ou seja, um resultado diverso daquele que eu pretendia. Estaria eu resguardado pelo excludente de estado de necessidade? A conduta do agente decorrente de estado de necessidade é punido quando da ocorrência de aberratio criminis? Sim, eu contaria com a excludente, que o meu objetivo era me livrar ali do cão que estava me atacando, né? E o meio que eu tinha para resolver isso era aquele. E, infelizmente, errei e ricocheteou e acertou alguém. Mas isso não afasta a possibilidade da excludente de ilicitude. Temos um Leandro aqui nessa questão, olha só. Carlos e seu filho de 10 anos caminhavam por uma rua com pouco movimento e bastante escura. Já de madrugada, quando são surpreendidos com a vinda de um cão pitbull na direção deles. É o nosso exemplo. Quando o animal iniciou o ataque contra a criança, Carlos, que estava armado e tinha autorização para assim se encontrar, perdi aqui, efetuou um disparo na direção do cão, que não foi atingido, ricocheteando a bala em uma pedra e acabando por atingir o dono do animal, Leandro, que chegava correndo em sua busca, pois notou que ele fugira clandestinamente da casa. A vítima atingida veio a falecer, ficando constatado, então Leandro nem pode responder, porque evoluiu a óbito, ficando constatado que Carlos não teria outro modo de agir para evitar o ataque do cão contra o seu filho, não sendo sua conduta taxada de descuidado. Diante desse quadro, assinale a opção que apresenta a situação jurídica de Carlos. Carlos atuou em legítima defesa de seu filho, devendo responder, porém, pela morte de Leandro. Carlos atuou em estado de necessidade defensivo, devendo responder, porém, pela morte de Leandro. Carlos atuou em estado de necessidade e não deve responder pela morte de Leandro. Carlos atuou em estado de necessidade putativo, razão pela qual não deve responder pela morte de Leandro. C. Leandro, Carlos deve responder pela sua morte? Se Leandro eu disse que tivesse não. vivo, eu falaria que sim. Mas não, eu acho que é C também. Bem, resposta correta. Carlos atuou em estado de necessidade e não deve responder pela morte de Leandro. Estado de Falando necessidade? isso, você viu o vídeo do cara que matou o cachorro desse jeito aí? Desse jeitinho, hein? Não. O Eu cachorro, vi. ele O tava neném com no a criança colo, no né? colo, e o cachorro veio na direção pra pegar a criança, ele sacou a arma e matou o cachorro, assim, o vídeo rolando aí. Da hora. Quer É, e dizer, era um pena pro cachorro. cachorro, mas Era já um disse que havia pitbullzão desfazer. também. Era um pitbull, né, Leandro? É, acho que sim. E Parecia é, um e é- e pitbull. é exemplo típico de estado de necessidade, né? É. Uhum. Estado de necessidade. Estado de necessidade putativo é aquilo que a gente já viu várias vezes no artigo 20, parágrafo 1º, que a gente estuda no 20 caput o erro de tipo. Daí no 20, parágrafo 1º, faz uma correlação com as excludentes de ilicitude. Lembra? Então, quando você supõe estar
se valendo de uma excludente de ilicitude, e ao supor isso, essa sua suposição é excusável, você ficará isento de pena. Se for inexcusável e o crime for apenado a título de culpa, você responde com culpa, por culpa, certo? Já vimos isso aí algumas vezes. Olha a inocência das questões de 2005. Se o agente atua por erro plenamente justificado pelas circunstâncias e supõe que se encontra em situação de perigo, haverá estado de necessidade putativo, estado de necessidade real, legítima defesa putativa, legítima defesa real. Pode ser o A, né? É o que a gente está falando, né? Acabou de falar do parágrafo primeiro. A resposta está correta. Parabéns. É possível falar em estado de necessidade quando o cidadão está com dificuldades econômicas? Ah, mas eu me envolvi nessa prática aí criminosa, mas foi para defender o pão lá em casa. Pode, gente. É uma tese defensável. A tese é defensável quando da ocorrência de furto famélico, ainda jogo do bicho. E dizem, segundo a doutrina, sim. Segundo a jurisprudência, felizmente, não. Então, não é porque você está numa situação difícil que você pode atentar aí contra o direito, contra o patrimônio alheio. Claro, uma coisa é a insignificância, a bagatela e os seus princípios, e os seus vetores, que a gente já conversou lá quando do estudo da tipicidade. Tipicidade formal, tipicidade material, aquilo é uma outra área. Outra coisa é aqui você dizer, não, estou em estado de necessidade, ou são eles ou eu, então eu vou lá e faço uma compra no uma suposta compra no mercado e saio sem pagar, ou assim por diante, né? Ou eu trabalho com o jogo do bicho, que é uma contravenção, mas é porque eu preciso, então estado de necessidade. Então isso aí não são teses defensáveis. Efeito civil do estado de necessidade. O reconhecimento de estado de necessidade afasta os efeitos civis da conduta? Não. E diz o artigo 188 do Código Civil. Diz assim: não constituem atos ilícitos. Não constituem atos ilícitos. Inciso segundo, a deteriorização ou destruição da coisa alheia ou a lesão à pessoa a fim de remover perigo iminente. Não é ato ilícito. Parágrafo único. No caso do inciso segundo, o ato será legítimo somente quando as circunstâncias o tornarem absolutamente necessário, não excedendo os limites do indispensável para a remoção do perigo. E assim, embora esse ato seja lícito, o prejuízo, o dano causado em estado de necessidade não afasta a pretensão indenizatória. Tá? Então, ok, não é um ato ilícito, está dentro da ilicitude, mas isso causou um dano. Tá, mas eu causei o dano para me defender dentro de um contexto de um perigo que outra pessoa provocou. Tá. Então, quem sofreu esse dano vai te processar e depois você se volta contra essa pessoa regressivamente, certo? Mas alguém terá que pagar pelo prejuízo, né, de quem sofreu algo quando da defesa da proteção de um bem em estado de necessidade, certo? Com isso concluímos aqui o que precisávamos da última aula e podemos avançar para o que temos para hoje. Então, professor, só para esclarecer, então a resposta é não mesmo, né? Não afasta, né? Isso, isso. Daí mantém-se a pretensão indenizatória,
Só que você que pagou isso e pagou por causa de algo que outra pessoa fez você estar naquela situação, você pode voltar em ação Regressiva, né? regressiva contra aquela Uhum. pessoa. E... Tela compartilhada aí? Sim. Bom, com isso, avançamos agora para a legítima defesa. Então, estávamos lá na primeira possibilidade, de excludente de licitude, e agora vamos para a segunda, com efeitos aqui da Amanda, legítima defesa. Artigo 25. De vez em quando, um efeito aleatório, né? Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, ou seja, só o que é necessário para repelir injusta agressão atual ou iminente, veja que aqui o texto já traz a palavra iminente, no outro lado do estado de necessidade, subentende-se o iminente da ideia de perigo, a direito seu ou de outrem. Então, quem se vale dos meios necessários para repelir injusta agressão atual ou iminente em defesa de direito seu ou de outrem, está em legítima defesa e conta com uma excludente de licitude. Observados os requisitos previstos no caput deste artigo, considera-se também legítima defesa o agente de segurança pública que repele agressão ou risco de agressão à vítima mantida refém durante a prática de crimes. Esse parágrafo não precisaria existir, mas num país em que o poste urina no cachorro, Exatamente, professor. num país em que o ônibus corre atrás do cachorro, e por aí vai, né? Então precisa colocar aquilo que o texto já dizia, que é legítima defesa, sua ou de outrem. Tem uma pessoa numa situação de sequestro, crime permanente, com a vida em risco, e aí se você, para defender essa pessoa, estoura a cabeça do meliante, vamos ver ainda se era o caso. Pô, meu, é claro que era o caso. Deixa eu ser seu pai, deixa eu ser seu filho, pra você dizer se não é o caso, né? Mas aí tem que meter um parágrafo único aqui no Código Penal. Para resguardar o pobre do policial que está lá É o trabalhando. nome do sniper, né? Que né, age. Felizmente, contamos com profissionais muito capacitados para fazer isso na situação necessária. Aí depois o cara ainda tem que responder se estava em legítima Criminalmente. defesa Não, ou não estava em vamos ver. legítima defesa. Tenha dó, cara. Tenha dó. Bens amparados pela legítima defesa. Todos os bens objeto de legítima defesa. E isso precisa ficar claro porque bens comunitários não estão nessa esfera de legítima defesa. Então, se nós estamos falando de fé pública, em defesa dos crimes lá de falsidade ideológica, falsidade documental, não tem necessidade de eu agir em legítima defesa numa situação como essa. Saúde pública, como tráfico de drogas, não tem necessidade. Eu chamo a autoridade para fazer alguma coisa. Agora, se coloca em risco minha vida, minha liberdade, meu patrimônio, né? E assim por diante, aí eu faço sim, posso me valer da excludente de licitude da legítima defesa, em razão de uma ofensa injusta, iminente ou atual. A legítima defesa autêntica, real, é essa descrita no artigo 23. Não há crime quando a gente pratica o fato em legítima defesa. Então, estão atentando contra os meus bens penalmente tutelados, e aí eu vou agir em legítima defesa autêntica, real. E essa distinção existe porque existe a legítima defesa que é putativa. Então, tem a legítima defesa real, autêntica,
assim como tem a legítima defesa putativa, que é esse famoso 20, parágrafo 1º, que nós já, imagino que já estamos bem familiarizados com ele. Tá? Então, nessas situações, se eu imaginei que eu estava em legítima defesa, tinha razões para imaginar assim, ou seja, era desculpável, era excusável que eu pensasse assim, ficarei isento de pena. Se é inexcusável e aquele crime for apenado a título de culpa, responderei a título de culpa. Artigo 20, parágrafo 1º, a gente já está bem habituado aí com essa ideia. Professor, ele se aplica tanto para legítima defesa quanto para estado de necessidade, então? Exatamente, exatamente. Tá lá o 20 caput, a gente fala sobre erro de tipo. Daí no 20, parágrafo 1º, já é uma construção que envolve as excludentes de licitude, o segundo substrato do crime. Então envolve estado de defesa, estado de necessidade e as outras variáveis também que são excludentes de ilicitude. O que é uma injusta agressão? Ato humano, doloso e ilícito. O que é que ato humano? O que a gente viu lá no estado de necessidade? O cão me atacando é legítima defesa? Não, porque legítima defesa vem de um ato humano. Se o cidadão incitou o seu animal para me atacar, é um ato humano. Mas se o animal, que era o exemplo que a gente viu lá, fugiu clandestinamente do quintal, veio me atacar, então não foi o dono que estava me atacando. Então, eu vou repelir aquela agressão, mas dentro do contexto de um estado de necessidade, não dentro do contexto de legítima defesa. O que difere injusta agressão de provocação injusta? Provocação injusta? Uma coisa é uma agressão, outra coisa é uma Sim, provocação. provocação. Então, nós estamos aqui num estádio de futebol, tem um corintiano e um palmeirense. E aí, um começa a provocar o outro. Essa provocação não é uma agressão, é uma provocação. E eu respondo a uma provocação proporcionalmente a uma provocação. Ele estava me provocando, estourei a cabeça dele. Geralmente Coisa, palmeirense faz isso mesmo, viu, professor? eu sei, Muito desproporcional. eu sei. Aqui, ó, tá aí, é declarado. Uma coisa é a provocação, certo, gente? Outra coisa é a agressão. A injusta agressão implica em legítima defesa, que você também se vale dos seus próprios recursos físicos ou materiais para se defender. Agora, se é uma provocação, responda à provocação. Você não precisa bater nem matar ninguém por causa que está te provocando. O que ocorre caso o provocado responda ao provocador de modo desarrazoado? Então, Leandro, corintiano, provocou Josi. Não é? Você é o quê, Leandro? São Paulino? Você sabe que eu faria um comentário agora, mas Não, eu falei para o comentário que está sendo gravado e eu vou te processar. Esqueci do comentário. Eu sou São Paulino e campeão, diga-se de passagem. então um São Paulino provocou. Essa cara já é pejorativa, viu? Eu posso te processar pelo que você pensou. Um abraço para meu amigo Vampeta, velho Vamp. Foi o Vamp que inventou essa resenha. Quer dizer, trouxe essa Foi essa, resenha, trouxe essa resenha à tona. é que Mas assim, professor, mudando um pouco aqui, é que dentro do futebol não tem comparação. Aí ele tem que ficar buscando eu coisinhas concordo. aleatórias, O entendeu? maior campeão de todos os tempos é o São Paulo, tricolor paulista. Salve, tricolor paulista. Amado clube brasileiro, tu és forte, tu és grande, entre os grandes, Já sabe tu até o és o hino, pô. primeiro. Não é verdade, mas é o hino. Enfim, o São Paulino do tricolor paulista
bravo, provocou a palmeirense Josi, que estava lá, olê, porco. Aí provocou Josi, Josi armada com uma 38 Taurus, com faca, veio para cima do São Paulino Leandro, que ele provocou. E aí, a pergunta é: o que ocorre caso provocado, Josi, responda o provocador, Leandro, de modo desarrazoado? Será processado pelos atos cometidos, né? O ponto aqui é que você, Leandro, embora tenha provocado a Josi, poderá agir em legítima defesa, porque você a provocou e esperava dela uma provocação também de volta, uma palavra feia, um xingamento, etc e tal. Aí ela veio para cima para te bater, para te matar, aí você sai em legítima defesa, certo? Diferente disso é se você provocou já para causar uma situação, para depois falar, eu agi de legítima defesa, certo? São coisas diferentes. Então, eu sei que a pessoa é de pavio curto, sei que ela vai vir para cima de mim com mais do que provocação, então eu provoco. Aí, quando ela vem, eu faço o que eu queria fazer, falar, estava em legítima defesa. Aí é uma outra situação. Mas é São difícil, coisas, né, são professor, nuances comprovar subjetivas, isso. que vão precisar ser analisadas no caso concreto. Diga, Josi. É difícil, né, comprovar isso, que eu fiz de propósito, porque eu Isso. sabia que fulano era de pavio curto e a reação dele seria me Muito atacar e eu iria provavelmente atacar vai ele. virar legítima defesa e pronto. É. Muito provavelmente. Ó, só para deixar registrado, eu não sou palmeirense, na verdade eu não torço para time nenhum. Ah, não? Não. Eu quero deixar registrado que Claro, tem que ser palmeirense. eu quero Deus me deixar livre. registrado, Nem São Paulino, nem Corinthians, nada. eu quero deixar registrado que eu torço para o melhor do Brasil, maior torcida do Brasil, Clube de Qual? Regatas Flamengo. Flamengo é mesmo. Sucumbimos, Isso aí eu não sabia, velho. sucumbimos ante o São Flamenguista. Paulo no último domingo, mas em razão do grupo que está, né, desequilibrado. Rapaz, eu nem São sabia Paulo não vinha disso. fazendo um bom trabalho, porque do contrário nós mastigaríamos o São Paulo como de costume. Enquanto assistia a um jogo de futebol em um bar, Que perda de Francisco tempo vocês começou a torceram. provocar Raul, dizendo que seu clube que perdia a partida seria rebaixado. Inconformado com a indevida provocação, Raul, que estava acompanhado de um cachorro de grande porte, atiça o animal a atacar Francisco, o que efetivamente acontece. Na tentativa de se defender, Francisco desfere uma facada no cachorro de Raul, o qual vem a falecer. O fato foi levado à autoridade policial, que instaurou um inquérito para apuração. Francisco, então, contrata você, na condição de advogado, para patrocinar seus interesses, considerando os fatos narrados com relação à conduta praticada por Francisco, você, como advogado, deverá esclarecer que seu cliente A. Não poderá alegar qualquer excludente de licitude em razão de sua provocação anterior. B. Atuou escorado na excludente de licitude da legítima defesa. C. Praticou conduta atípica, pois a vida do animal não é protegida penalmente. D. Atuou escorado na excludente de licitude do estado de necessidade. Aí, nesse caso, é bem engraçado, né? Porque só porque a pessoa achou é que é a diferença do negócio. Porque nesse caso, se ele atiçou o animal, ele se valeu do animal como instrumento para a prática do crime. Ele poderia se valer de uma faca, poderia se valer de um revólver, ele se valeu do animal. E aí? É, pra mim é B. B de bola, atuou escorado na excludente de licitude da legítima defesa. José Amaro. Eu acho que é legítima defesa também. E a resposta está correta. Atuou escorado na excludente de licitude. Professor, agora, voltando, fazendo uma análise reversa aí, por que ele não seria uma conduta atípica? Tem
proteção Uma nesse conduta caso? atípica. A C, por exemplo, não é Praticou protegida uma conduta penalmente. atípica, pois a vida do animal não é protegida ah, penalmente. Vamos voltar à questão. Enquanto assistia um jogo de futebol em um bar, Francisco começou a provocar Raul, dizendo que seu clube, que perdia a partida, seria rebaixado. Inconformado com a devida provocação, Raul, que estava acompanhado de um cachorro de grande porte, atiça o animal a atacar Francisco, o que efetivamente acontece. Na tentativa de se defender, Francisco desfere uma facada no cachorro de Raul. Seria uma conduta, mas veja bem, nós estamos falando aqui de uma conduta, se estivéssemos falando de atipicidade, nós estaríamos falando de atipicidade da conduta de Raul, certo? Então ele atuou escorado na excludente de licitude da legítima defesa porque ele estava se defendendo de Francisco. Então Raul atuou se defendendo de Francisco. Francisco veio para cima dele com o cachorro. Ele dá uma facada no cachorro para se defender de Francisco. Então, ao fazer isso, ele está agindo em legítima defesa, né? Então, esse animal, ele tem uma proteção jurídica, tá? Então, se eu pratico isso contra um animal, eu não posso dizer que a vida do animal não é protegida penalmente, porque a vida do animal é protegida penalmente. Ainda que o animal seja uma cor, ou seja classificado como uma coisa, como um patrimônio, eu estaria ferindo, por exemplo, eu estaria praticando um crime de dano, ainda que o animal seja considerado uma coisa. Então, há uma proteção penal, tá? E outros tantos contextos de animais são protegidos por lei própria. Então, há uma proteção penal também, certo? Então, por isso, o que nos sobra aí é a legítima defesa que Francisco matou o animal, esfaqueou o animal para se proteger de Raul, né? Ou o contrário. Francisco começou a provocar Raul. Então, Raul, para se proteger de Francisco, esfaqueou o cachorro dele. Meios necessários. Então, precisa ter razoabilidade, precisa ter proporcionalidade, precisa ser compatível com o que está acontecendo. Então, eu não posso ir além, eu preciso ter moderação. Se eu dei uma facada e aquilo já repeliu a agressão injusta, então eu não preciso ir além disso. Ter moderação. Tudo que for praticado após a cessação da agressão injusta será excesso. Atualidade e iminência da agressão. Então, para que eu possa falar em legítima defesa, é necessário que essa legítima defesa se dê num contexto de uma afronta, de uma agressão atual ou próxima, ou iminente. É possível legítima defesa antecipada de agressão injusta futura? É possível, Josi? É possível, peraí. É possível legítima defesa antecipada de agressão injusta futura? Se eu tenho o. O texto fala que essa agressão precisa ser atual ou iminente. Atual ou iminente. Então, se é Eu posso me iminente. valer de uma legítima defesa antecipada? Exemplo, você e o Leandro estão presos numa penitenciária. A penitenciária entrou em rebelião. Os presos estão em rebelião. Então, já fizeram alguns reféns, os presos estão em rebelião. E aí você sabe, pelo seu grupo ali, que o Leandro pretende te matar. A próxima a ser morta ali dentro da rebelião, no dia seguinte, é você. No dia seguinte. Ou seja, a sua vida está em risco, mas não em razão de um perigo atual ou iminente, porque isso vai acontecer daqui a um dia, daqui a 2 dias. E aí você, sabendo disso, tem a oportunidade de matar Leandro de um dia para o outro. Você tem essa oportunidade e você o mata. Você pode depois dizer que o matou
no exercício de legítima defesa antecipada, numa defesa pré-ordenada, Tem ou discussão isso só no daí, né? contexto aqui, ó, atual, iminente, ele vinha para cima de mim, eu fui lá e me defendi. E essa Essa iminência não iminência pode acontecer, ser até né? putativa, mas tem que ser iminente. Sim, então. Esse daí esse é o problema, mas é, tem discussão isso daí, né? Tem divergência na doutrina, né? Tem, tem. Tem doutrina que fala que sim. Numa decisão judicial, possivelmente a legítima defesa não seria reconhecida. Uhum, Mas há quem defenda, a exemplo do William Douglas, que defenda que seria o caso de uma legítima defesa pré-ordenada. Só que nessa situação, o seu advogado, Josi, poderia ainda te defender de outra forma? O que o seu advogado poderia sustentar, já que ele não poderia sustentar a legítima defesa? Poderia falar em inexigibilidade de conduta diversa? Porque, veja, o presídio está em rebelião. Você não tem como recorrer a ninguém para falar, ô policial, poderia. ô da polícia penal, né? Sim, Me acuda, porque eu estou correndo risco. Me coloque numa cela à parte. sim, Você não tinha essa possibilidade. E você sim, sabia que no outro dia você ia morrer. verdade. Professor, é muito difícil, né? E se o cara desiste? Ah, eu desisti de te matar e você veio e me matou. É complicado, né? Mas se Ah, eu você vou é ficar com a minha vida advogado no naquela risco? situação e consegue levantar provas, não quer dizer que vai vingar, não quer dizer que o juiz vai aceitar, mas é uma defesa possível? É, é, É. é um caminho, mas bem difícil Mas e aí que tá, qual seria o outro caminho? Porque se você consegue demonstrar a inexigibilidade de conduta diversa, você afasta o crime. Todas as outras defesas que você possa fazer, você só vai mitigar um pouco a situação. Então, essa sua tese de inexigibilidade de conduta diversa poderia ser a tese principal. Caso essa não vingasse, viriam as teses subsidiárias. Mas seria uma tentativa, né? Defesa de direito próprio ou de terceiros. Depende da apuração do elemento subjetivo da conduta? Ou seja, eu preciso saber que eu estou agindo em legítima defesa? Eu preciso querer, com consciência, vontade, agir em legítima defesa? acredito que sim. Né? Então, Leandro e Josi não se dão bem, todo mundo sabe disso. São desafetos, né? Encrencados, implicados, porque Leandro quer a aula às 8, Josi quer a aula às 16. Então, eles vivem nesse conflito, né? Do Papaléguas e do Coiote. E aí, em razão disso, Leandro decide que vai matar Josi. E aí ele fica na espreita, mira para matar Josi e assim faz, mata. Só que aí, depois, quando analisam o caso concreto, verificam que no momento que Leandro matou Josi, Josi estava para matar o professor da disciplina. Ela falou: Ah, já que você não vai colocar às 16 horas, nem eu, nem Leandro. Eu vou acabar com tudo nessa bagaça. E aí, nesse exato momento, Leandro, que pretendia matar Josi, a matou. E aí depois ele alega: mas foi em legítima defesa de terceiro. Eu estava para lá para proteger o professor. Nada, só queria matar Josi. A pergunta é: para que a legítima defesa seja configurada, depende da apuração do elemento subjetivo da conduta? Eu acredito que sim. Sim.
Depende, depende. É necessário demonstrar que Que realmente complicado, né? estava em legítima defesa, né? Não é O exemplo, suficiente. exemplo que você acabou de dar também, teria que verificar também a intenção, né? Acho que no Exato, estado de necessidade que você fez. É. exato. Seja no estado de necessidade, seja em legítima defesa, o elemento subjetivo sempre terá que ser apurado, porque todo o nosso Código Penal está permeado pela teoria finalista. Então, tudo tem que ser analisado o elemento subjetivo. Alcança bens disponíveis? A mesma ideia, gente. Bens indisponíveis eu sempre posso proteger Uhum. e me valer da legítima defesa. Agora, bens disponíveis, aí só com consentimento daquele que é o proprietário ou zela por aqueles bens. Isso é o que a gente estava falando lá no começo, que teve uma menção explícita dessa legítima defesa dos policiais, no caso aí de crimes permanentes, de sequestro, para que o policial possa intervir, agentes públicos possam intervir. Já fizemos menção sobre isso. Então, tem uma prescrição específica, trata-se de crime permanente. Esses agentes de segurança podem ser policiais, corpo de bombeiro, guarda municipal, força armada no exercício de força de segurança pública, porque às vezes vêm as forças armadas para defender a lei e a ordem, né? Às vezes a polícia não está dando conta. Então, nessas situações, há essa legítima defesa. Nós podemos falar, pode ocorrer legítima defesa recíproca, ou seja, defesa autêntica de defesa autêntica? Leandro e Josi enrolados, né? Um se valendo de Muay Thai, outro de Jiu-Jitsu, brigando e tal. E aí, depois que conseguem apartar, né? Aí o Josi diz: mas eu estava agindo em legítima defesa. E Leandro, eu também. Legítima defesa. É possível falar em legítima defesa autêntica, de legítima defesa autêntica? Nossa, professor, eu acho que não. Numa Pensando aqui em situação tudo. assim, numa situação assim, o promotor de justiça vai denunciar os dois com base no indúbio pro societate, que tende a prevalecer quando da denúncia. Mas se no curso do processo não se conseguir identificar quem começou a briga, os dois serão absolvidos em razão do indúbio pro réu. Certo? É uma pergunta que tinha passado pela minha cabeça. Você fala assim, eu bloqueei fulano, aí fulano veio pra cima de mim desproporcionalmente me agredir. E aí eu falo assim, mas como é que eu provo isso que foi legítima defesa? Porque eu tenho que provar que ele que começou a me agredir, né? Sim. É, Senão, tem muitas coisas envolvidas. É testemunha, câmera de segurança, As lesões, né, professor? As lesões. Então, lesões recíprocas tem que muita coisa a ser podem averiguada. estar Mas a ideia é essa. proporcionais. Eu estava em legítima defesa. Eu também. Vamos denunciar os dois. Ó, Processor. eu estava legítima defesa, você também. Só que eu tô destruída e você ileso. Não. Aí é porque você não se valeu das suas técnicas de Muay Thai. das suas técnicas, exatamente. Mas isso também Leandro, pode ser. no jiu-jitsu, levou a luta para o chão e te finalizou. O que há de se fazer? Legítima defesa autêntica de legítima defesa putativa. Pode ocorrer legítima defesa autêntica a partir de legítima defesa putativa? Pode. Josi prometeu para Leandro: vou te matar, infeliz. Leandro, um belo dia, tá lá tomando um guaraná, que Leandro não é dado a bebidas alcoólicas, tá lá tomando um guaraná. Entra Josi lá na lanchonete. Coloca a mão na cintura, dando a entender que vai puxar uma arma.
Mas, na verdade, não era. Ela vinha para entregar um folheto da igreja e falar: Me perdoa, irmão, graça e paz. Vamos hoje à casa do Senhor, porque eu me arrependi, fui aceita no reino e quero que você também assim faça. Aí Leandro, pensando que Josi vinha para agredi-lo, saca da sua arma e aponta para Josi e vai se defender. Ou seja, Leandro está numa legítima defesa putativa. Quando Josi percebe que Leandro vem para cima dela para matá-la, então ela saca então da sua arma que estava atrás e se defende de Leandro. Ou seja, Leandro estava numa legítima defesa putativa, só que Josi, nessa situação, passa a estar numa legítima defesa autêntica. Então, sim, pode ocorrer legítima defesa autêntica a partir de legítima defesa putativa. Faz sentido, né? Legítima defesa putativa a partir de estado de necessidade real. Pode ocorrer legítima defesa putativa em decorrência de conduta praticada em estado de necessidade real? Exemplo, há uma criança no seu prédio que está passando mal e você precisa levar essa criança imediatamente para o hospital. Você não tem veículo, mas na porta do prédio tem ali um carro estacionado e aberto, inclusive, com a chave na ignição. Você, para salvar essa criança, você joga a criança dentro do carro, abre o carro e liga. Isso é o Leandro tentando salvar a criança. A Josi, que é a proprietária do veículo, nessa circunstância, pensa que ela está sendo furtada e sai em defesa do seu patrimônio. Então, pode ocorrer legítima defesa putativa em decorrência de conduta praticada em estado de necessidade real? Sim. Leandro estava em estado de necessidade, querendo preservar a vida da criança. Mas Josi foi na defesa do seu patrimônio, a fim de que o carro não fosse levado, e assim o fez. Então, pode ocorrer legítima defesa putativa em decorrência de conduta praticada em estado de necessidade real. Excesso na legítima defesa. Atos que ultrapassam os limites da causa de justificação. O agente responde a título de culpa e responde a título de dolo, se for o caso. E como a gente viu lá, é necessário agir com moderação, apenas com o suficiente. Dei um tiro na perna, isso já repeliu a injusta agressão, então você não pode matar. Porque se você matar, você vai responder por esse homicídio, porque já foi um excesso na legítima defesa. Esse excesso, que pode ser doloso, pode ser culposo, doloso será se o excesso será doloso, duas vertentes: excesso doloso em sentido estrito e erro de proibição indireto. Esse excesso doloso é esse exemplo que eu acabei de dar. Dei o tiro no joelho, era o suficiente, mas aí matei. É um excesso doloso em sentido estrito. O erro de proibição indireto é quando eu suponho que, bom, já que você me provocou mesmo, agora eu posso dar cabo da sua vida, porque a causa de justificação me blinda nessas circunstâncias. Então, sei lá, você está um bar no interior, um senhorzinho muito sistemático ali, jogando baralho, tal. E aí ele é provocado, começam a agredi-lo, porque ele ganhou ali a partida, e ele vai para cima daquele que o agrediu. E uma vez que ele percebeu que ele foi agredido, entende que está no exercício de legítima defesa, ele vai até o fim, né? Sacou da arma, atirou, e mais do que sacar da arma e ter atirado, ele acha que pode matar, que está em legítima defesa. Então ele vai além daquilo
que lhe permite a causa de justificação. Ele erra quanto ao limite da causa de justificação. Se o erro é invencível, ele está isento de pena. Então, ele não tinha como saber. Lá no interior, ele achava que era assim que as coisas funcionavam. Então, é um erro invencível. Se o erro é vencível, se ele tem como saber, e mesmo assim avançou, então a sua pena será reduzida de 1/6 a 1/3. Questão: Débora estava em uma festa com seu namorado Eduardo e algumas amigas quando percebeu que Camila, colega de faculdade, insinuava-se para Eduardo. Olha a encrenca entre as meninas aí. Cega de raiva, Débora esperou que Camila fosse ao banheiro e a seguiu. Chegando lá e percebendo que estavam sozinhas no recinto, Débora desferiu vários tapas no rosto de Camila, causando-lhe lesões corporais de natureza leve. Camila, por sua vez, atordoada com o acontecido, somente deu por si quando Débora já estava saindo do banheiro, vangloriando-se da surra dada, né? Peguei a biscate. Neste momento, com ódio de sua algoz, Camila levanta-se do chão, agarra Débora pelos cabelos e a golpeia com uma tesourinha de unha que carregava na bolsa, causando-lhe lesões de natureza grave. Com relação à conduta de Camila, assinale a afirmativa correta. Letra A. Camila agiu em legítima defesa. Letra B. Agiu em legítima defesa, mas deverá responder pelo excesso doloso. Letra C. Ficará isenta de pena por inexigibilidade de conduta diversa. Letra D. Praticou crime de lesão corporal de natureza grave, mas poderá ter a pena diminuída. É o caso que acabou de explicar, né? Da redução da pena. Para mim é D também. Não está em legítima defesa? Não, já tinha cessado a agressão. Muito bem, muito bem. Então, se não há legítima defesa, não é letra É que A, ela não é letra poderia B. ter. Ou A conduta dela era inexigível, conduta diversa? Ou ela poderia se comportar de outra maneira? Poderia completamente deixar passar. Imagina. Já acabou. Nós daqui com sangue frio é de fácil dizer, nervoso, né? né? Bem, eu Entendo, poderia senhor, deixar mas passar nada, ela tinha que é um socar excesso também, mas de. não com a Eu tesoura. recebi uns tapas na cara. A pessoa vai pegar uma tesoura e vai me matar, assim, Isso analisando que eu tô falando. friamente. Ela pode. Não, deixar pra lá é demais. A menina do lado, se vangloriando de ter te dado uma surra, você vai falar assim: tá bom, deixa quieto. Mas Então, de qualquer forma, não seria tecnicamente, legítima defesa. tecnicamente é isso que o Leandro mencionou. Já tinha acabado. Porque o sentido da legítima defesa é repelir agressão injusta, atual ou iminente. Então, a Débora já tinha parado de bater na Camila. Não tinha mais agressão. Caberia a Camila denunciar a Débora para que ela respondesse por aquilo que ela fez, né? O Agora, que ela fez foi revidar, ela revidou. ela Isso é fez um foi revide. revidar. Exato. Então, por conta disso, como já tinha sido concluído aí os trabalhos das meninas no banheiro, então não há como falar em legítima defesa, não há como dizer que havia inexigibilidade de conduta adversa. Então, o que nos sobra é o crime de lesão corporal de natureza grave, que poderá ter a pena diminuída, porque aquilo só aconteceu porque Débora começou e bateu nela, né? Então, ela revidou, né? Mas ela vai responder por crime de lesão corporal de natureza grave, embora com a pena diminuída. Excesso na legítima defesa. O excesso culposo pode ser observado em duas situações. A gente viu lá o excesso doloso. O excesso doloso pode ser em estrito ou erro de proibição. E aqui o excesso pode ser culposo em duas situações. Primeiro, o ofendido acredita putativamente que ainda está sendo agredido ou será agredido pelo agressor.
É aquela história lá. Então, eu estou no meu imaginário, suponho que aquilo está acontecendo, e aquilo não está acontecendo. E aquele crime pode ser respondido a título de culpa, e é inexcusável. Então, nesse caso aqui, eu vou responder a título de culpa. O agente repulsa, segundo, o agente repulsa o ataque, prossegue ininterruptamente em sua defesa, embora mesmo antes já tivesse feito cessar a agressão. Então, ele prossegue, mas não com dolo, mas com negligência, é, é, incapaz de ponderar ali sobre a situação. Então, ele segue, mas não com dolo, porque o cara começou a bater, se defender, não viu mais nada e foi além daquilo que ele deveria ir, mas responderá de toda forma pelo excesso, ainda que a título culposo. Excesso na legítima defesa. Esse excesso, ele pode ser, isso é uma classificação doutrinária, um excesso intensivo, que é dentro da própria ação, em uma intensificação imoderada. Tá? Então, dei um golpe e aquilo resolveria, mas eu dei um golpe assim, de destruir a pessoa. Tá? Então, era para dar um golpe de média potência, estamos ilustrando, mas só o caso concreto pode nos dar esses detalhes. Né? Mas aí há uma intensificação imoderada que ocorre durante a repulsa à agressão injusta. Excesso intensivo. E o excesso pode ser extensivo, é uma continuidade da repulsa mesmo depois de ter feito cessar a agressão. Uma continuidade da repulsa. Já acabou a agressão, mas aí eu continuo me excedendo nessa repulsa. Excesso na causa, quando o bem protegido pelo ofendido é muito inferior ao bem objeto do ataque. O exemplo que nós temos no material. Leandro está lá com o seu maço de cigarros, vem a Josi tentar furtar o maço de cigarro e Leandro mata a Josi. Quer dizer, em razão do... Ele estava defendendo o patrimônio dele? Estava, o maço de cigarros. Mas ele precisava matar uma pessoa por ter furtado o maço de cigarros. É um excesso muito grande. Então, não poderá falar que estava em legítima defesa. Excesso exculpante. A conduta do agente é típica e lícita, mas dada a inexigibilidade de conduta diversa, a culpabilidade é afastada. Excesso exculpante, né? Que dentro da situação mesmo, a pessoa se excede, mas se excede, como diz aí a jurisprudência, por medo, por surpresa, por perturbação, né? Aquela situação ali, perdeu o controle, não tinha como calcular exatamente até onde ir, né? Então há um excesso na causa, mas dizem que a jurisprudência que nesse caso não será censurável. Temos aqui um julgado, Tribunal de Justiça de Minas Gerais, já decidiu o TJ Minas, tendo como relator o juiz Freitas Barbosa, página 154. É bom deixar enfatizado que o excessus defensionis, o excesso na causa, pode ser censurável ou não. Se é antijurídico, pode ser doloso, o agente responde pelo resultado da forma de crime doloso, ou culposo, o agente responde pelo resultado da forma de crime culposo. Todavia, pode não ser censurável, o que ocorre quando deriva de excusável medo, surpresa ou perturbação de ânimo, certo? Então, são variáveis que devem ser consideradas no caso concreto para se saber se o excesso será punível ou se não será punível. Pode ocorrer legítima defesa sucessiva?
pode ocorrer legítima defesa sucessiva, Josi? Tô lendo aqui. Ou seja, você, você, Josi, foi contra Leandro. Leandro foi se defender em legítima defesa. Só que Leandro, em legítima defesa, já tinha conseguido cessar a injusta agressão e agora continua em legítima defesa, mas com excesso. Desse excesso do Leandro, você pode agora, você, agir em legítima defesa contra ele sucessivamente? Sim, Sim. certo? Então, você veio com uma agressão injusta, é fato. O Leandro foi se defender, legítima defesa. Só que depois ele já tinha resolvido o problema com você, ele quis continuar, agora excessivamente. E aí você passa a estar agora numa situação que pode ser blindada pela legítima defesa. Legítima defesa e aberratio ictus. Primeiro, o que é aberratio ictus? Preciso Erro de na um execução? dicionário. Oi? Erro na execução? Erro na execução. Nessa situação de erro na execução, eu posso falar em legítima defesa? Por exemplo, Depende se ele a objetivava Josi, a se Josi, defender e errou na execução e acertou outra. isso, a Josi veio te agredir. Você, em legítima defesa, foi contra ela. Só que ao tentar se defender dela, você errou a execução contra ela e acertou uma outra pessoa. Você continua em legítima defesa? Sim. Sim, você continua em legítima defesa. Portanto, a legítima defesa também é sustentável, mesmo no caso de aberratio ictus. Concluímos aí legítima defesa, vimos a maior parte de suas variáveis. Então, vamos aqui, para nós concluirmos os trabalhos de hoje, ver sobre as outras duas excludentes de licitude: estrito cumprimento de dever legal e exercício regular de direito. Então, primeiro aqui um conceito do estrito cumprimento de dever legal. Compreende os deveres de intervenção do funcionário na esfera privada para assegurar o cumprimento da lei ou de ordens de superiores da administração pública que podem determinar a realização justificada de tipos legais como a coação, privação de liberdade, violação de domicílio, lesão corporal e assim por diante. Pergunta: no Brasil, nós temos pena de morte? Não? Sim, no estado de guerra, sim, mas Como que acontece essa pena de morte? Se a pessoa, se for cumprida a pena de morte aqui no Brasil, essa morte é como? não sei te falar. Nunca me Sabe, atentei Josi? para isso, não. Como é que ela será, como é que será procedida a morte? Acho que é por tiro, não é? Fuzilamento? Fuzilamento. Então, veja, no Brasil nós não temos pena de morte, a não ser no contexto ali de guerra, no contexto militar, e aí poderá aquela pessoa, aquele militar, quem estiver servindo, responder com a sua própria vida. Artigo 56 do Código Penal Militar fala que será executada a pena de fuzilamento. Então, esse que cumpre a pena de fuzilamento, ele provavelmente é um militar e que está no estrito cumprimento do dever legal, certo? E a pergunta é: eu preciso me valer do estrito cumprimento do dever legal, dessa excludente de licitude, para proteger, para blindar esse militar? Ou mesmo na tipicidade eu já posso afastar?
essa Já afasta como atípico, né, professor? Ele não comete crime, né? exatamente, aquilo que a gente viu lá na tipicidade, que pode ser formal, pode ser material ou englobante. E para que se configure essa tipicidade, é necessário que essa sua conduta seja antinormativa. Porque se a sua conduta é blindada pela normatividade da própria lei, então não preciso nem ir lá no estrito cumprimento de dever legal. Já na tipicidade, eu afasto. Então, o carrasco que executa a sentença de condenado à morte, qual modalidade for, ele está no estrito cumprimento de legal, sim, mas como se trata de uma conduta protegida pela própria norma, pelo próprio direito, pela ordem jurídica, lá no fato típico, lá na tipicidade, eu já transformo essa sua conduta em atípica. O fato é atípico. Não é que se exclui a ilicitude, é que o fato é atípico, certo? Exercício regular de direito. Vocês que têm filhos, diz Provérbios, não prive os seus filhos da vara, porque nem por isso morrerá, diz a palavra lá em Provérbios. Quando você aplica castigo físico numa criança, você está no exercício regular de direito? Alcança regulamentações legais em sentido amplo que inclui os costumes. Desde que exercidos sem abuso, tais direitos serão protegidos pela ordem jurídica. Pode ter castigo físico de criança, de adolescente? Não, a legislação brasileira, o nosso ordenamento não permite. Exatamente. O Estatuto da Criança e do Adolescente não permite que, que os pais corrijam seus filhos com castigo físico. Pergunta: essa legislação afetaria a liberdade religiosa? Porque, já que é um preceito bíblico ou um preceito de outras construções religiosas, zelar pela educação dos seus filhos, também, se for necessário, com castigo físico. E aí, claro, né, os teólogos podem lançar muitas interpretações do texto, mas o texto diz o que ele diz. Ele é bem literal, né? O texto diz o que diz. Eu acho que hoje Você poderia ir por essa linha na defesa, você pode ir, mas fazer não será. uma ponderação de princípios, um sopesamento. A mentalidade do judiciário hoje não aceitaria isso. Eles diriam que é um bem disponível a integridade física e não interessa a sua religião, nesse caso. Exatamente. E, ainda para fechar aqui a nossa ideia, quanto ao exercício regular de direito, pode ser aplicado no caso consentimento do ofendido. Então, violação de domicílio, crime contra a dignidade sexual, se tem consentimento. Quanto à ilicitude do fato, lesão corporal leve, tatuagem, tá? Se tem o consentimento, da mesma forma, não se configuraria nenhum crime nesse sentido. Agora, esse consentimento sempre precisa observar esses três parâmetros aqui: capacidade de consentimento, o bem disponível e anterioridade ou simultaneidade do consentimento. Tá? Não adianta consentir depois que já aconteceu. Tem que ser anterior ou tem que ser simultâneo. Para a gente concluir aqui, uma questão para fechar, veja aqui, olha o que está grifado aí, em negrito e sublinhado.
Na questão não estava, eu fiz isso a propósito. Na questão não estava com negrito e sublinhado, tá, gente? Acerca das causas excludentes de licitude e extintivas de punibilidade, assinale a afirmativa incorreta. Letra A. A coação moral irresistível exclui a culpabilidade, enquanto que a coação física irresistível exclui a própria conduta. De modo que, nesta segunda hipótese, sequer chegamos a analisar a tipicidade, pois não há conduta penalmente relevante. Certo? Então, Eu uma já ia coisa, marcar essa porque eu tô pensando na correta, e essa é a correta. nós estamos procurando a Procurando a incorreta. incorreta. Olha só como é que é Mas aí você desgrama, vai cara. ver E que olha vai ter outras corretas. que eu grifei, negrei Olha, e avisei antes de a começar. cabeça não vai, bicho. Eu falei, Tá cara, vendo? é essa aqui, pá! Você está vendo como que isso é perigoso? Eu grifei, negritei, avisei antes de começar a ler. E mesmo assim, só leu, oh, uma questão certa, achei. Então, a coação moral irresistível, se é moral, se a coação é moral, isso é uma análise dentro da culpabilidade. Se é uma coação física, eu forço a pessoa a puxar o gatilho. Então, eu estou afastando a consciência, a vontade da pessoa. Então, é uma análise lá no campo do fato típico, né? Como diz aí a assertiva A. E a assertiva A está correta. Letra B. Em um bar, Caio, por notar que Tício olhava maliciosamente para sua namorada, desfere contra este um soco no rosto, né? Um pombo perdido. Aturdido, Tício vai ao chão, levantando-se em seguida e vai atrás de Caio e o interpela quando este já estava saindo do bar. Ao voltar-se para trás, atendendo ao chamado, Caio é surpreendido com um soco no ventre. Tício praticou conduta típica, mas amparada por uma causa excludente de ilicitude. Letra C. Mévio, atendendo à ordem dada por seu líder religioso e, com o intuito de converter Rufus, permanece na residência deste à sua revelia, ou seja, sem o seu consentimento. Neste caso, Mévio, mesmo cumprindo ordem de seu superior e mesmo sendo tal ordem não manifestamente ilegal, pratica crime de violação de domicílio, não estando amparado pela obediência hierárquica. Letra D. O consentimento do ofendido não foi previsto pelo ordenamento jurídico penal como uma causa excludente da ilicitude. Todavia, sua natureza justificante é pacificamente aceita, desde que, entre outros requisitos, o ofendido seja capaz de consentir e que tal consentimento recaia sobre bem disponível. Qual é a errada, gente? Errada para mim é a B. Parece que é a B, né? Então, letra A, vocês já disseram por que está certa. Letra C, por que está certa a letra C? Porque a ordem do superior religioso dele não vai amparar para a A lei. ordem parecia legal, né? O ponto Tava é, na cara. entre o fiel e o líder religioso, há relação hierárquica? Não. Não, Então, pronto. Letra D, por que está certo? Pelos requisitos que a gente acabou de ver, né? Tem que ser capaz de de consentir, consentir e ser disponível. sobre o bem disponível. Isso. Exatamente. Então, o que nos Eu sou da resta B. como errada, letra B, em um bar, né? E a gente já viu uma questão assim, A porque gente acabou de ver, né? A mulher que bateu no tapa lá na cara da mulher. exato. Sim. A lógica é a mesma. A agressão já tinha sido concluída e mesmo assim o cara foi lá e deu um soco. Então, nesse caso, não há como se dizer que tem a excludente de ilicitude, certo? Com isso, amigos, concluímos os trabalhos dessa semana, graças a Deus, e avançaremos na próxima semana já para culpabilidade.
Veja que a gente ficou um bom tempo em fato típico, porque tem muitas nuances variáveis. Nas excludentes de licitude, um pouco menor, né? 2 aulas a gente conseguiu ver estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal, exercício regular de direito e as causas supralegais, que é o consentimento do ofendido. E com isso, na próxima semana, a gente já consegue ver aulas 11 e 12. A aula 11 está um pouquinho mais teórica, que não é fruto de questões. Você vai ver que as questões da OAB não se tratam sobre essa parte da culpabilidade, então a gente vai passar um pouco mais rápido. E aí a gente vai para o que realmente tem maior implicação para a nossa compreensão da culpabilidade e para as questões da OAB. Bom, um Beleza. abraço para Partiu vocês. academia? Eu Partiu. não, Olha eu aí, não, Nossa, olha Josi, e aí. você? Quando é que você vai se recuperar, hein? eu não, pezinho Ah, aqui, ó. pior, pior a situação. Gente, valeu. Boa Pezinho semana para quebrado. vocês, boas provas. Vai dar tudo certo. Ó, malha lá por Valeu. mim. Valeu, tchau, tchau. Tchau.